Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Manu e esse é o Manuscrita, o canal que fica mudando de cenários no quarto porque tá chovendo lá fora, tá um dia feio e eu decidi gravar esse vídeo no quarto. E não tô na minha casa em Porto Alegre, então não tem aquele meu cenário de livros atrás, assim. Olha, caiu um pix aqui. Obrigada, mãe! Beijo, Feliz Natal! 2023 começou, eu espero que tenha começado bem pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo, e pra mim começou bem legal. Primeiro ano novo na Casa Nova da Praia, e a gente sempre tem resoluções, né, pro ano novo. Me contem quais são as resoluções de vocês. Você não perguntou, mas eu te digo as minhas. Eu quero seguir na academia pra ficar fortinha. E também quero trabalhar mais e ler mais também, seguir meu ritmo de leitura, tentar ler mais livros e me dedicar mais a esse canal. Então, resoluções literárias, né? Resoluções literárias são importantes para você que gosta de ler livros. E eu decidi fazer esse vídeo para falar sobre os 5 livros que eu pretendo ler esse ano. É verdade que às vezes a vida acontece e a gente acaba não podendo ler alguns, não podendo comprar alguns livros e adicionando novos livros à lista, que acaba que os que a gente quer ler ficam pra trás, enfim, né? Mas vamos lá, vamos falar desses livros. O primeiro livro da lista é Carrie Soto Está de Volta. Esse aqui é a edição britânica dele, também tem a edição americana, mas eu acho essa capa mais bonita. Eu tenho o costume de ler a Taylor Jenkins Reid em inglês e assim pretendo seguir. A Taylor Jenkins Reid, ela é autora de 2 livros que eu gosto muito, que são Sete Medos de Evelyn Hugo e Daisy Jones and the Six. Tem até um protótipo de vídeo nesse canal, vou deixar o link ali embaixo, falando sobre Daisy Jones. Ela ganhou bastante fama no mundo literário por essa fórmula que ela tem, que ela pega mulheres empoderadas e fortes de si e escreve um universo sobre elas. A Evelyn Hugo é assim, a Daisy Jones é assim, a Nina Riva, do Malibu Renasce, é assim, embora eu ache a Nina Riva, por diversas vezes, muito passiva, ainda no mesmo estilo. E a Carrie Soto não é diferente. A gente primeiro conhece a Carrie no Malibu Renasce. Ela é uma tenista que aparece em certo ponto da história. E, pra mim, ela não fedia nem cheirava. Então... E muita gente também, acredito que não goste muito dela no Malibu Renasce. Então eu fiquei um pouco surpresa quando eu soube que a autora queria usar ela de protagonista pro próximo livro. E os livros da Taylor Jenkins Reid, eles se passam em diferentes décadas do século século XX. A Evelyn Hugo é dos anos 60, a Daisy Jones é dos anos 70, Malibu Renasce é anos 80 e esse aqui é nos anos 90. Eu não sei muita coisa sobre esse livro, que pretendo manter assim, porque eu acho que isso vai complementar a experiência de ler esse livro. Eu quero ter surpresas, eu quero me emocionar, né? E o que eu sei do livro é que a Carrie Soto, ela é uma tenista que ganhou 20 Grand Slams, que eu acho que é bastante coisa, e ela decide se aposentar no auge da carreira dela. Só que ao se aposentar, ela descobre que uma menina mais jovem que ela tá alcançando o recorde dela, então ela resolve voltar a jogar tênis para se aposentar em grande estilo agora, eu imagino. E uma coisa bem legal dos livros da Taylor, desde Evelyn Hugo, é que ela apresenta personagens e alguns desses personagens voltam em outras leituras. É assim em Malibu Renasce, por exemplo, os Riva são filhos do Mick Riva, que aparece em Evelyn Hugo, e a Carrie aparece em Malibu Renasce, e assim esperamos que siga adiante. Ansiosa pra ver o que ela vai fazer nos anos 2000. Será que vai ter calça cintura baixa? Batas? A Carrie, ela resolve voltar a jogar tênis, então ela retoma os treinos com o pai, treinador dela, e é isso que eu sei. Conhecendo a Taylor vai ter bastante reviravolta, uma pitada de romance e várias segundas chances, seja em romance, seja na vida, seja no esporte. Bom, é isso. O segundo e o terceiro livro da lista são da mesma autora, da R.F. Kuang, e um deles é o Burning God, que é a terceira parte da trilogia da Guerra das Papolas. A Guerra das Papolas foi lançado o primeiro volume em português em 2022, e eu acredito que talvez Dragon Republic, que é o segundo livro, venha ainda em 2023, sim, esperamos. E Burning God, eu não sei dizer pra vocês. Na Guerra das Papolas, a gente acompanha a Rin, que ela é uma menina órfã, criada por um casal que não vai muito cara dela, e ela tem pele escura, então ela sofre bastante preconceito. E ela, então, estuda bastante e passa no exame de admissão de uma escola de elite para guerreiros. E dentro da própria escola, ela também sofre preconceito, porque ela é pobre, e todo mundo que estuda lá vem de família rica e tradicional do mundo fictício do livro, que é uma China fantasiosa chamada Nikan. O livro, ele pega países que existem de verdade e cria uma versão ficcional deles. Então a gente tem a China, que é Nikan, a gente tem o Japão, que é Mugen, e a gente tem Taiwan, que é Spirley,
que é uma ilha que foi atacada e não existe mais, não, então é uma ilha deserta. E quando ela entra na escola, ela se descobre uma exímia xamã. É uma coisa meio Harry Potter, assim, no início. Ela estuda pra escola, e daí ela entra, daí tem as suas casinhas e tal, e tem magia, mas é aí que as semelhanças acabam, porque esse livro é muito mais pesado. Esse eu não sei, né, porque esse eu não li ainda, mas a Guerra das Papolas é. E ela, pra se comunicar com a deusa Fênix, ela precisa encher a cara de ópio e dorgas. É uma jornada cheia de alucinógenos. Mas aí, quando ela tá lá na escolinha mágica para adolescentes, ela tem 16 anos, estoura a guerra, que é a Guerra das Papolas. E ela se alista no exército e precisa combater os inimigos, que seria o Japão. E a pobre da menina come pouco de alma só. Ela sofre muito, ela passa muito perrengue. É bem violento e bem gráfico. E em Burning God, a jornada da Rin finalmente se encerra. E ela precisa lidar com as consequências dos últimos 2 livros. É uma loucura. E eu acredito que assim como os 2 últimos livros, vai ter bastante violência, descrição gráfica, sofrimento, treta, guerra, sangue. Adoro. E eu tô super curiosa pra saber o que vai acontecer com a nossa mocinha, se ela vai alcançar todos os seus desejos. E a verdade é que eu não me lembro tanto da história, eu preciso me dar um recap para me lembrar o que acontece com a menina Rin. É interessante notar que a autora usou o Mao Tse Tung e a Azula do Avatar para criar a Rin. Então, é compreensível que algumas das decisões dela não sejam muito aprazíveis. Mas eu tô bem curiosa para saber o que acontece, se ela vai se dar bem, se ela vai pegar o boy lá do exército, qual dos boys ela vai pegar. O segundo livro da R.F. Kuang que eu quero ler é Babel, ou Babel, que foi lançado em 2022. Já é um best-seller. E apesar de ter uma temática diferente da Guerra da Papoula, ela também lida com temas como o colonialismo. O livro, ele é descrito como uma mistura de fantasia, que também é Guerra da Papoula, com ficção científica, porque a gente tem uma visão diferente da Londres do século XIX. No livro, a gente acompanha o Robin Swift, que ele é um menino chinês que foi levado para estudar na Inglaterra. Então, ele passa num exame admissional para o Instituto de Tradução de Oxford. Se chama Babel. É, talvez um pouco inspirado pela Torre de Babel. Não a novela que explode o shopping, tá? A magia no livro opera através da prata. É com a prata que os tradutores de Oxford conseguem compreender traduções perdidas. E por isso é muito importante para o Império e os seus atos de colonização. O Robin, ele fica preso entre ser um menino chinês, ajudando o Império que colonizou a terra dele. E ele se sente um traidor da sua própria pátria. E é isso que eu sei. Conhecendo a autora, eu espero uma leitura bem fluida, densa e com várias questões internas sobre entender quem é você numa sociedade que não é a tua, mas que tu ainda luta por ela contra as tuas raízes. Ansiosa. O quarto livro da lista é Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, o clássico dos clássicos brasileiros. Esse livro foi lançado em 1956 e eu estudei sobre ele no colégio, mas na época eu não quis ler. Eu fiquei curiosa com a história e acabou que eu não li. Mas isso mudou no ano passado, quando eu comecei a ter gosto por ler clássicos brasileiros. No livro, a gente acompanha o nosso narrador-personagem, o Riobaldo, que é um jagunço no sertão. E ele vive um dilema. Ele tá apaixonado por um outro jagunço, o Diadorim. Acontece que, isso eu não sei se é spoiler, porque é isso que eu sei do livro. Diadorim não é um homem, é uma mulher. E a gente só descobre que é uma mulher quando ela morre. É uma coisa meio Mulan, assim, que uma mulher se veste de homem pra lutar no exército de jagunços no sertão. E é isso que eu retiro de informação do livro. A gente também tem o Pacto Faustiano, que é uma coisa que eu sempre acho interessante de se ler. Então, um romance brasileiro, com um romance proibido, com um pacto com o diabo, vamos lá? Claro, o tamanho dele é bem intimidador, ele tem 566 páginas, 566 páginas. E a linguagem é típica da região, então é possível que eu não entenda alguns verbetes e palavras. Mas agora que eu vou ter lá clássicos brasileiros, acho que esse aí não pode faltar. Eu separei ele pra ser minha leitura de verão, porque quero me dedicar bastante a ele e eu acho que eu consigo ter isso na praia. Só que eu esqueci de trazer ele. Bom, enfim, espero que eu consiga ir lá buscar pra ler ele. E o último livro da lista é Como Se Fôssemos Vilões, da M.L. Hill, lançado em 2022. Esse livro é um ótimo exemplo de Dark Academia, que tá bombando no Twitter,
no TikTok e no BookTok. Esses livros, eles têm uma estética dark, colégio, faculdade, com elementos sobrenaturais, umas coisas assim. E o livro conta a história de um grupo de alunos, um grupo de atores shakespearianos, que são muito amigos, até começarem a brigar entre si e a se ressentir. E aí tem um assassinato no meio. E 10 anos depois, o detetive reencontra o protagonista, que é o Oliver, que ficou preso por um crime que ele pode ou não ter cometido. A história parece muito interessante. Eu fiquei super curiosa. E como os outros livros da lista, eu não sei muita coisa além da sinopse. Eu quero manter assim, sem spoilers pra mim, por enquanto. Eu adoro essa estética de mistério, decadência, Shakespeare. Então eu espero que a leitura seja muito bonita, assim como o Bardo. Então é isso, gente. Esses são os 5 livros que eu espero ler ainda esse ano. E qual é o livro que vocês gostariam de ler ainda esse ano? Ou livros, né? Me contem, deixem aqui em comentário, me falem sobre isso. Vamos discutir. E seja bem-vindo 2023, que seja um ano maravilhoso, cheio de leituras boas e saúde mental e serenidade. Ai, que brega! E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.